Buenas, Paralelo 29, com o podcast Estação 29. Eu sou o José Mauro Batista, está comigo aqui o Rodrigo Dias e a gente recebe agora o vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza. A gente vai fazer um bate-papo aqui, o Gabriel é jovem, né, pré-candidato a governador, a gente vai conversar sobre isso, né? Não estranhe, vice-governador, algum tratamento mais informal aqui, porque a gente trabalha nessa linha mais aberta, enfim, né? Mas seja bem-vindo aí, né? E eu já começo perguntando aqui, né, a respeito do Rio Grande do Sul, né? Já que a gente está tratando de presente, de futuro, né? Eu já faço uma pergunta em relação à situação do Estado hoje, né, a partir da enchente do ano passado, o que realmente o Rio Grande do Sul recebeu de verba federal, o que investiu do seu próprio dinheiro, né? Sim. Bom, na verdade, poderia dizer primeiro boa tarde, boa noite, bom dia, né? Um podcast depende, né? Eu ouço muito podcast de manhã quando eu vou para academia, estava contando no carro agora. Praticamente todas as vezes que vou para academia tenho preferido ouvir podcast. Gosto muito aí de ouvir os assuntos variados que são debatidos em podcast. Mas, então, primeiro a questão do Estado, né? O Estado, vamos voltar um pouco antes das enchentes, nós tínhamos aí uma situação que o Estado estava com as contas desequilibradas. E isso não funciona em nenhum lugar do mundo, né? Nem nas nossas casas, nem nas empresas, nem nas propriedades rurais. Tem até uma discussão se isso funciona ou não a nível nacional, no governo federal, porque o governo federal pode emitir títulos à dívida pública, né? Então você, no governo federal, discute-se essas questões. Tem um bom fundo ideológico aí sobre isso para discutir, sobre linhas de pensamento econômico, macroeconômico, etc. Mas no tocante aos estados e municípios, não existe isso. Você não pode emitir títulos à dívida pública do Rio Grande do Sul, né? Ou pelo menos não pode desde a década de 90. Você não tem de onde tirar o dinheiro se, depois de arrecadar os impostos e contratar as despesas, estiver desequilibrado. Então você tem que estar sempre cortando. A gente fala, gasto é que nem unha, né? Tem que estar sempre cortando. Corta uma vez, não significa que não tem que cortar de novo mais ali adiante. E tem que estar sempre olhando, então, essa questão do equilíbrio financeiro. Porque, do contrário, não tem como fazer investimentos. Não tem como cuidar, enfim, das coisas do Estado. Assim como não tem como cuidar da nossa casa, da nossa família, das nossas, como disse, dos nossos negócios, se não tiver também condições de equilibrar as nossas contas e, se possível for, sobrar um dinheirinho lá no final do mês para poder fazer algum investimento, enfim, comprar uma roupa nova, passear com a família, etc. Então, essa é a primeira premissa que eu parto, que eu acho que é a mãe de todas as políticas públicas, né? Você não consegue ter outras políticas públicas, mesmo que tenha boas intenções, ótimas ideias, se não tiver equilíbrio financeiro. E nós, aqui no Rio Grande do Sul, ficamos em 40 anos, 36, 4 décadas, apenas 10% de 4 décadas, 4 anos, nós tivemos equilíbrio das contas, até 2022. Nós tivemos, desde então, desequilíbrio financeiro, em 36 anos de 40. E isso fez com que o Estado não investisse em escolas, em hospitais, em rodovias, em segurança pública. Então, pegavas a Brigada Militar, tinha 5 tipos de armamentos diferentes, porque era o que dava para comprar, geralmente mais barato, dava um tiroteio, uma viatura lá estava com 2, 3, 4 policiais, acabava a munição de um, não podia pegar emprestado do colega porque a munição era diferente. O carro era um Palio Weekend ou um Celta 1.0, absolutamente zero de blindagem. É uma susqueta da Brigada Militar. Chegou a ter, né? Chegou a ter lá no passado. Mas agora, recentemente, era Celta, era Corsa Sedan Classic, e era Palio Weekend. Eram essas viaturas da Brigada, né? O que aconteceu? Nós começamos a botar as contas em dia, investimentos em armamento, em equipamento, agora não se compra mais nenhuma viatura sem ser sempre blindada. Isso no governo anterior do Eduardo Leite ou nesse governo agora? Eu diria que tem uma agenda em curso no Estado. Teve o governo Sartori. O governo Sartori apresenta essa agenda, inicia essa agenda. O governo Eduardo Leite I aprofunda essa agenda, com uma Assembleia Legislativa mais favorável também a ela, eleita nas eleições de 18. E o governo Eduardo Leite atual, o governo Leite II, do qual eu sou vice-governador, continua essa agenda. Essa agenda, para mim, é a coisa mais importante que tem na política gaúcha no século XXI, né? Porque
Eu ajudei muito a construir ela, sou suspeito para falar, por hora, mas os resultados estão aí. Tu perguntasse, Gabriel, como é que está o estado pós-enchente? O estado está indo muito bem, né? Tem muita coisa para fazer ainda, naturalmente, muita obra ainda para começar e tal, a gente sabe disso, reconhece, mas cá para nós, o estado ele está fazendo o maior investimento público da sua história. Né? Isso é dinheiro do caixa do governo estadual ou conta a verba federal? Estou contando aqui 3 tipos de funding, 3 tipos de fontes financeiras. O primeiro é o Tesouro do Estado. Tesouro do Você Estado. pode notar o seguinte, o Tesouro do Estado é que paga o salário dos servidores, paga o déficit da Previdência, que são 10 bilhões de reais, a cada 6 reais de impostos, é o déficit da Previdência, vai para o déficit da Previdência, que significa dizer o seguinte, eu recolho as alíquotas previdenciárias dos servidores, pago a patronal e falta 10 bilhões de reais para pagar os aposentados. Esses 10 bilhões é no ano. No ano, por ano. No ano, né? Era para ser 19 bilhões este ano. Eu posso estar enganado, mas se não me engano, o orçamento estadual do ano que vem tem uma previsão de investimento de 5,6 bilhões, uma coisa assim, né? De investimento. É o que eu vi no projeto, na proposta. Sim. Dá o dobro disso, a Previdência. A Previdência, sim. Não, mas eu só te dar alguns números, outros números, né? Veja bem. Nós tínhamos uma média de 2 a 3% da receita corrente líquida. O Estado tem hoje uma receita corrente líquida de em torno de 60 bilhões de reais. Em torno de 2 a 3% era o investimento. Então era mais ou menos 1,5 bilhão de reais que se investia no estado do Rio Grande do Sul durante anos. Durante anos, certo? Nós investimos ano passado 11% da receita corrente líquida. 11%, mais de 6 bilhões de reais investidos só no ano passado. O que significa dizer que nós fizemos 5 anos em um, praticamente. Nós somos o JK, mas mais ou menos assim. Eu tenho uma dúvida. Gabriel, ainda na questão das enchentes que isso atingiu o nosso Rio Grande do Sul, o Estado hoje tem um planejamento técnico para isso, porque tem algumas obras, né, que já foi licitado, está aguardando sair, e a principal reclamação aqui em Santa Maria, inclusive, de vereadores e autoridades públicas, é a demora na obra. E como do usuário, né? E do usuário. Como que o Estado vem tratando isso? Porque foi uma crise... Falas da ponte. Das pontes, da crise climática, e que o Estado talvez não estava preparado para aquela proporção. Não existe lugar no mundo que tivesse preparado para aquela proporção de chuvas. Né? Aquilo realmente é uma coisa extraordinária. Foi a pior enchente da história do Rio Grande do Sul, pior evento climático natural do Brasil no século XXI. Naturalmente, não tem como estar preparado para toda essa chuva. Né? Então agora a gente tem que estar melhor preparado para o futuro. Né? E é exatamente por isso que demora as obras. Porque perceba o seguinte, eu vou te dar um exemplo. A ponte da RS 130, entre Lajeado e Arroio do Meio, ela tem 5 metros a mais de altura do que a antecessora. A antecessora foi destruída pelas águas. Então não é só reconstruir, é reconstruir de um jeito diferente. Porque reconstruir, por exemplo, uma estrada, o seu asfalto é destruído durante as enchentes. O que é que muitos imaginam que nós faríamos? Recompor o asfalto. É recapagem. Recapagem de asfalto é rápido, não é demorado mesmo. Se fosse só isso, excelente. Ia estar já boa parte das obras findadas, né, conclusas. Mas não é só isso. Você faz uma estrada praticamente nova. Essa estrada de Agudo aqui é praticamente nova. Uma estrada que tu tem que fazer o projeto executivo primeiro. Porque o que a gente contrata lá? A gente faz um anteprojeto simplificado, que a lei federal, em virtude das enchentes do Rio Grande do Sul, que foi aprovado no Congresso, prevê. Esse projeto simplificado, ele vai à licitação, e eu contrato na licitação o projeto executivo e a obra juntos. Regime de contratação integrado. Então, por isso mesmo, tu tens ali a necessidade de fazer um projeto executivo. Só que o projeto executivo, ele, de novo, não é só fazer o projeto de uma rodovia, recapagem de uma rodovia. Tu tem que fazer estudos geológicos, tem que fazer sondagem de solo, né? Tu tem que prever, eventualmente, proteção de encostas para não ter deslizamento de terra. Tu tem que prever mais drenagem na rodovia, porque se não fizer isso, vai gastar o dinheiro, vai dar outra enchente parecida com a do ano passado, não precisa nem ser daquela agressividade, e vai destruir de novo. Então, por isso que essas obras, primeiro tu precisa fazer o projeto executivo de uma obra nova, de uma estrada nova. Ela já tem uma, digamos assim, um selo de garantia de que elas vão ser melhores do que elas vão ser mais resilientes. Mais resilientes, ou seja, mais resistentes do que as suas antecessoras.
Senão não tem cabimento você simplesmente reconstruir do mesmo jeito. Que daí, fica para nós, não é produtivo. Não, eu sei que demora mais fazer desse jeito, só que demora mais. É a mesma coisa que você tem lá, digamos, o seu telhado foi levado para um vendaval, na sua casa. Né? Aí, o que acontece? Quando você tem condições, você vai lá e repõe o telhado de maneira mais reforçada. Esse é o ideal. Salvo se não dá. Bom, paciência, faz do jeito que dá, mas tendo condições, o ideal seria o correto fazer um telhado mais reforçado. Para quê? Porque se der um novo vendaval, o teu dinheiro não voa junto de novo, porque na medida que tu faz uma obra que é parecida com a obra anterior que não resistiu à intempérie climática, tu tá botando teu dinheiro pela janela, né? Ou pelo ralo. A região central aqui, a estrada ali, hoje tem a ponte do Exército, né, que está colocada ali, e a principal reclamação, esse horário, por exemplo, que agora a gente está no final de tarde, é um horário que tem um grande congestionamento de carros ali, por causa do fluxo que entra e sai da cidade. Gabriel, teria alguma previsão do Estado para o início da obra? Já foi até anunciado, o governador Eduardo Leite já tem, ou uma previsão de quando vai ser concluída essa obra? Tem aqui, inclusive, vídeos, né, que me mandaram hoje das máquinas na pista, na ponte, trabalhando nas duas pontes, no Arroio Barriga e Arroio Grande. E o Arroio Grande. É. Exatamente. A do Barriga só que ali tem um detalhe. milhões, a outra é 60, é uma obra bem maior. São obras enormes, né? Só que 60 milhões. Não são as pontes antigas sendo reconstruídas. Sim. Não existe isso, gente. Não pode ser assim. Na 130, por exemplo, eu estava falando, nós tivemos que aumentar 5 metros a ponte. Esse pé direito aqui dessa sala deve ter 3 metros. Então é 5 metros de altura a mais, o que significa que a cabeceira da pista ela tem que ser elevada também. Como tu não eleva uma cabeceira de uma rodovia abruptamente, em 5 metros, você tem que ter 150 metros de um lado, mais 150 metros de outro, para ela poder acompanhar o aclive gradativo até encaixar na cabeceira da ponte. Agora a obra está começando, né? Ela não tem como parar. Sim. Não, o que ali que aconteceu é que houve... Ali que aconteceu foi o seguinte, teve uma discussão técnica da SACIR com o governo do estado, com a Agergs participando, sobre fazer uma ponte nova já preparando para a duplicação, para a futura duplicação. Então tu tem a questão da resiliência, que é uma exigência do governo do estado, quando for fazer uma obra nova no Rio Grande do Sul, que é a questão de ser mais robusto, melhor preparado para eventuais intempéries climáticas, mas também ali a concessionária já estava dizendo, olha, eu quero fazer uma ponte, mas já vou fazer a ponte já preparada para a questão da duplicação da rodovia que virá a seguir. Então essa questão é realmente que atrasou essas negociações do governo com a concessionária. Eu quero perguntar o seguinte, eu perguntei ali da questão dos investimentos, né? Porque houve uma época ali que estava o governo federal e o governo estadual se digladiando, né? E a gente ficava no meio sem saber quem é que estava dizendo falando a verdade, ou se... Enfim, porque o governo federal dizia que estava mandando dinheiro, que o governo estadual não estava fazendo, e o governo estadual rebatia. Né? Enfim, parece que agora deu uma acalmada. Isso é coisa do PT querendo politizar a situação. Né? Não entramos nessa. Aí, como nós não entramos, não entrar não significa não responder e repor a verdade. São duas coisas diferentes. Eu não fico lá fustigando o PT, o governo federal diz, nós enviamos mais de 100 bilhões de reais para o Rio Grande do Sul. Aí está incluso a antecipação do FGTS das pessoas, que é o dinheiro das pessoas. Exatamente. Estou te respondendo. Então, o dinheiro do FGTS das pessoas que foi antecipado está incluso nesse cálculo. Esse dinheiro não é do governo federal, esse dinheiro é das pessoas. Né? A antecipação de benefícios trabalhistas, previdenciários e sociais, como por exemplo, antecipação de parcela do BPC, que é previdenciário, ou do Bolsa Família, que é social. Está computado nisso. Né? Sim. Tu tem lá a dívida do Estado com a União, que forma o FUNRIGS, que é uma das que eu falei, eu não consegui concluir a resposta. As respostas atrás são 3 fontes de financiamento: o Tesouro, o FUNRIGS e o dinheiro das privatizações. Tá. Percebam que das 3 fontes, 2 são finitas. O FUNRIGS vai até março de 2027 e as privatizações, quando acabar o dinheiro, o que resta acaba. Né? Então, o que acontece é o seguinte: no FUNRIGS é o dinheiro que nós pagaríamos a dívida com a União. O Congresso Nacional autoriza que o Estado não pague a dívida com a União.
a dívida continua crescendo, porque as parcelas não pagas não estão sendo consideradas quitadas, e utiliza-se esse dinheiro das parcelas, ao invés de passar para a União, utiliza aqui no Estado para reconstruir o Estado. Eu pergunto. Só que tem uma coisa mais complexa, isso posso te Claro, não, é que eu vi, olha os dados, dado que eu peguei do portal do governo federal, né? Eles, em abril de 2025, agora, quando fez o ano, eles publicaram que ao todo eles repassaram 111,6 bilhões, tá? E que 89 bilhões desse montante já foram executados. É onde está esse dinheiro do FGTS também. Com certeza. Né? Não, eu não estou dizendo que é errado. Sim. Por isso que eu não digo, o governo do Estado não entrou nessa briga do PT, essa provocação. Quem entende acha que o governo pegou, abriu o caixa e largou 113 bilhões novos. Muitos prefeitos e o próprio governo do Estado, os prefeitos mais até do governo do Estado ficariam incomodados. Parece que nós recebemos em cash, exato. E aqui dá a entender, né? Umas 100 bilhões de reais e gasta aí para reconstruir o Brasil. Não é verdade. Claro. Não foi isso. Né? Mas a gente agradece a ajuda federal que veio, etc. Não estamos aqui fazendo um cavalo de batalha. Sim. Assim como o Gabriel tem uma outra narrativa que vão explicando para o público que está nos assistindo, que é como se fosse o seguinte: o governo do Estado apresenta a nota, é que nem eu que compro um produto e tenho que apresentar a nota aqui para o escritório e dizer, ó, comprei café para o escritório. No governo do Estado, o governo federal também quis dizer que o dinheiro estava disponível, que o governo estadual teria que apresentar o projeto ou o que iria gastar para fazer a obra. Tem uma questão aí que é o seguinte: tu tem dois fundos de reconstrução do Estado. O FUNRICS, o fundo principal, que é esse dinheiro da dívida para a União, certo? Porque agora tem opositores à direita. Opositores à esquerda não me surpreendem, né? Porque geralmente faz isso. Mas a direita e a esquerda, na Assembleia Legislativa, setores da direita e a esquerda estão se juntando. E tem alguns deputados que dizem o seguinte, e me surpreende vindo da direita. Me surpreende serem deputados gaúchos, né? Sim. E dois me surpreende serem deputados de direita criticando. O governador Eduardo Leite fez a dívida do Estado com a União aumentar. Por quê? Porque nós não estamos pagando para reconstruir o Estado. Então, quem critica que a dívida aumentou, em tese, a meu ver, está defendendo que nós deveríamos pagar as parcelas da dívida. E se pagássemos as parcelas da dívida, não teríamos o dinheiro do FUNRICS para reconstruir o Rio Grande do Sul, que são as casas das pessoas, as estradas, as pontes, escolas, hospitais, etc. Mais do que isso, importante dizer também isso, mais do que isso, a dívida do Estado com a União nesse período vai aumentar, não porque nós pedimos mais dinheiro emprestado para a União. Jamais, não aconteceu isso. Aconteceu porque nós não estamos pagando as parcelas por esse acordo com o governo federal, a fim de utilizar o recurso que seria para pagar as parcelas para reconstruir o Estado. Então, quem critica isso está, na verdade, defendendo, espantosamente, que o Rio Grande do Sul volte a pagar a dívida com a União e não utilize o dinheiro, esse mesmo dinheiro para reconstruir o Rio Grande do Sul. Eu vou voltar a perguntar num próximo bloco, quando a gente entrar na questão da sucessão estadual, vamos continuar no tema, né? Eu vou perguntar da dívida dele, né? Não, é que eu estava falando de dois fundos. O primeiro é o FUNRICS, só fazer esse parênteses, explicando de onde é que veio o dinheiro. Eu falei da dívida, né, do FUNRICS. E também de críticas que a gente recebe sobre isso. Tem deputados que, como falei, né, que estão defendendo de certa forma, não com essas palavras, mas ao fim e ao cabo é isso. Claro. Né? Eu tô achando ruim a dívida aumentar. Sim, a dívida está aumentando não porque eu estou pegando mais dinheiro emprestado, eu não estou pagando ela para usar o dinheiro para reconstruir o Estado, percebe? Então quem critica isso, em tese está defendendo o contrário, está defendendo não, então tem que pagar as parcelas e não reconstruir o Estado. E o segundo fundo, que é esse fundo que você provavelmente se refere, é o FIRES, que é um fundo que a União separou, é o orçamento geral da União, dinheiro federal de fato, que foi separado num fundo chamado FIRES. Esse fundo é o dinheiro que objetiva construir sistemas de proteção contra enchentes, certo? Em várias regiões gaúchas, Vale do Caí, Vale dos Sinos, Grande Porto Alegre, Vale do Taquari, por exemplo. Então, neste fundo, o executor do dinheiro é federal, mas quem executa é o Estado. É por isso que o governo federal diz, é só apresentar os projetos. Sim, mas só para os projetos não existem. Tem que fazer os projetos. E não são, por exemplo, Eldorado do Sul, não são projetos simples. Eldorado do Sul, não sei se vocês já visitaram alguma cidade medieval antiga, no exterior.
você vai lá ver a cidade cercada por muralhas, certo? Uma citadela, né, medieval, né? Muito bem, é mais ou menos isso que nós faremos. Nós faremos diques cercando o Eldorado do Sul. Vamos cercar a cidade ali. Praticamente. Claro que muitas vezes não vão ser vistos no olho nu, não vai ser uma muralha, Claro, né? claro. Mas serão diques Sim. para proteger a cidade. Então, você tem que ter um projeto, uma obra de engenharia catônica, tá? Hercúlea, uma obra de engenharia que talvez nunca no Brasil se fez nessa proporção. E com isso nós vamos proteger melhor Eldorado do Sul. Só que os anteprojetos existentes para esta obra são de 10 anos atrás. Como é que era 10 anos atrás? A maior enchente foi a enchente até então de 1941. Exato. Então a cota dos diques e todo o sistema de proteção, bombeamento, drenagem, etc., estavam projetadas, dimensionadas para uma catástrofe climática do tamanho da de 1941. Se tivessem sido executados esses projetos de 10 anos atrás, a água teria passado por cima em 2024, porque ela foi maior e pior do que 1941. Então é por isso que primeiro eu tenho que atualizar os anteprojetos, e portanto eu contratei uma empresa de engenharia para atualizar esses anteprojetos. Eles vão serem atualizados meados agora no final do ano, início do ano que vem. Nós terminaremos esse processo, coloca em licitação, de novo, mesma coisa que as estradas, o projeto executivo e a obra. O projeto executivo vai demandar sondagem de solo, estudo geológico, hidrológico, etc, 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 para posteriormente ter uma obra que realmente venha proteger a cidade. Eu só quero É por isso que não é tão rápido assim. Que eu quero avançar depois. Todos os projetos de proteção das cidades, as casas, enfim, em quanto tempo essa reconstrução do Estado, claro que a gente sabe que tem coisas permanentes, assim, em quanto tempo isso vai ser resolvido, assim, por exemplo, todas as casas que foram perdidas. No tocante da habitação especificamente, né, é uma pauta federal, mais federal do que estadual, porque nós temos um acordo tácito com o governo federal, nós fazemos casas definitivas também, mas a escala está falando de 20 mil casas. 20 mil casas. O Lula veio aqui e prometeu 14 mil casas. Sim. E o que tem dessas 14? Em torno de 5 mil entregues. Mas eu até vou reconhecer aqui um esforço do governo federal, porque se criou um mecanismo novo nessa questão. Porque, olha só, se eu pegar aqui em Santa Maria, vou chegar aqui em Santa Maria, dinheiro privado, eu e minha família queremos comprar um terreno e construir uma casa. Quanto tempo eu demoro para todo o processo? Para até pegar a chave e entrar para morar dentro da casa com a minha família. Quanto tempo demora? Um ano. Um ano e meio? Não é assim? É assim que funciona. Uma casa de 80 metros quadrados. Ou 50 metros quadrados. Eu vou comprar o terreno, tem a burocracia da compra, pagar o imposto, depois fazer o projeto, licenciar na prefeitura, pedir a autorização para o início de obra da prefeitura, mobilizar a equipe, contratar o empreiteiro, terminar a obra, dou a BITS, um ano e meio. Um ano e meio. É mais ou menos assim. Uma casa privada. Eu não preciso licitar, não tem que ter orçamento, etc, etc, etc. Né? Eu tive que mandar fazer o projeto de um arquiteto, um engenheiro e tal. Então, por que as pessoas acham que numa casa pública vai ser em 3 meses? Não existe como isso, né? Leva no mínimo mais um governo ou menos? Para tudo isso, não, então é que eu tenho um raciocínio. Aí, olha só, tu tens o governo federal. O que o governo federal fez? E fez uma coisa boa nisso aqui. Ele criou o programa Compra Assistida. O que é o Compra Assistida? Ao invés de você chegar lá na Grande Porto Alegre e dizer, eu vou construir aqui um condomínio habitacional do zero, que daí não é uma casa de 50 metros. É um condomínio de casas ou apartamentos de não sei quantos 1.000 metros quadrados ao todo, com saneamento. Vai ter que abrir rua. Abrir rua. Geralmente eu desapropio um terreno, o terreno está todo desbeiçado, eu preciso desnivelar o terreno, terra plana, tem supressão vegetal, licença ambiental. Ele vai lá e busca casas. Aí o que aconteceu? Aí então. Resumindo, para a população entender. Só para entender o que foi feito. Né? Então, por que o governo federal fez o Compra Assistida? Porque daí diz o seguinte: eu lanço o edital da Caixa Econômica Federal. Quem é que tem uma residência em Porto Alegre de tantos metros quadrados, para esses padrões aqui, esse padrão construtivo, de até 190 mil reais? O Zé tem imóvel, o Gabriel tem imóvel, o Rodrigo tem imóvel. Você pode ir lá e cadastrar o seu imóvel. E essa plataforma, então, faz o match. Né? A família cadastrada tem que ter o laudo de engenharia
de um técnico, de um engenheiro, dizendo que a casa da família foi afetada pelas águas e está inabitável, é o laudo de inabitabilidade, certo? Aí ele se habilita. Então, primeiro teve que fazer esses laudos, Uhum. porque pode ter fraude, Claro. pode ter fraude, correto? Então, não, a gente tem que saber quem é que são. Isso é um trabalho dos municípios. Então, as prefeituras fazem os laudos. O Estado, inclusive, ajudou, contratou universidades para ajudar a apoiar os municípios a fazer esses laudos mais rápido. Feito esses laudos, faz esse cadastramento nessa plataforma do governo federal. E aí tem que encontrar o imóvel para cada família, porque tem família, por exemplo, que mora nas ilhas, Uhum. em Porto Alegre. Aí tu tem um imóvel lá no Maitá, ou lá na Zona Leste, em Porto Alegre, do outro lado da cidade, na Zona Sul. A família não, a minha região é essa aqui, eu tenho minha família aqui, eu tenho meus amigos, meu Sim. trabalho. Então tem toda uma complexidade, mas mesmo assim, foram em torno de 5 mil casas que o governo federal já entregou as chaves, que é um número muito interessante, porque tu tem, óbvio que eu queria que fosse 20 mil casas já, mas a verdade é que tu tem aí também um limite na compra, porque não tem imóvel disponível para tudo. Se o governo federal chegar, o governo do estado diz, agora eu quero comprar aqui em Santa Maria 1.000 apartamentos. Tem 1.000 apartamentos para vender em Santa Maria com a característica do material construtivo, das normas de engenharia, etc? Provavelmente não, entende? Então não é tão simples assim, porque não tem disponibilidade no mercado. Eu me reuni com os construtores, os grandes construtores do Rio Grande do Sul, Não tinha. ainda lá no início das enchentes, Sim. logo após as enchentes. Uhum. Me reuni, disse, pessoal, você não tem imóveis para vender no Rio Grande do Sul? Não, nessa proporção, prontos não. Nós temos em construção ou vários empreendimentos em licenciamento. E aí chamei os prefeitos para pedir aos prefeitos uma via expressa dos licenciamentos. Mas Isso, eu eu quero fazer uma e pergunta. autorização de obra. Mas pode fazer Então, tu me Viu ajuda. como é que é complexo a questão da habitação? É bem complexo. A habitação não é barbada, não é uma coisa tão... Nem no privado. Claro. Se tu vai construir uma casa para você, Uhum. vai demorar 1 ano e meio, do zero. A minha pergunta é o seguinte, o Rodrigo... Se não faltar dinheiro no meio do caminho. Exatamente. Surgiu agora, né? A reitora eleita da Universidade Federal de Santa Maria esteve aqui, né, Rodrigo? E nós falamos sobre os projetos da universidade, ela disse que a universidade ofereceu para o governo do estado, é isso? Isso. Pra quem? Ela ofereceu, na verdade, projetos prontos, né, com a Uhum. equipe da universidade, Sobre a seleção alunos, climática professores, toda, da para o reconstrução, Estado. com pontes, inclusive. E que, na verdade, não teve um retorno É. posterior depois, que a universidade estaria à disposição do Teria governo do esse Estado know-how para para fazer... apresentar. Mas eu não tenho problema. Fazer Qual é o problema de pontes. projeto que eu tenho, que o governo do estado tem? Qual é o problema que vocês... Não, Identificar que eu colocou. tô chamando. Ela Não, colocou. no porque caso essa- da ponte, ela Não, é que falava. eu preciso, por exemplo, eu preciso de um projeto que eu preciso. Claro. Né? Se eu vou pedir para eventualmente um parceiro aceitar do parceiro um projeto que eu não tenho. O problema do governo do estado não é a contratação de projetos. Nós contratamos empresas de engenharia para fazer projetos. Uhum. Não entendi qual é a... Não, ela colocou aqui dentro também. Ela colocou, deixa eu explicar, nós perguntamos o que a universidade podia oferecer para prefeituras, para, enfim, para o público. Sim, privado. ela que oferece E ela, projetos. ela falou que que as prefeituras não aproveitavam, e ela citou esse caso que tinha esses projetos prontos de pontes, da ponte aqui. da ponte, inclusive. né? Mas não é o problema do projeto. A ponte sair não é o problema do projeto, entende? Não é esse o problema. Se fosse esse o problema, seria uma crítica válida, porque, bom, se tem alguém... Tem o problema de ausência de projeto, eventualmente. Que ela disse que era mais barato. Tem o problema de não ter como fazer o projeto. E vem a UFSM e diz, eu faço para vocês, e eu não aceito, aí tudo bem, mas não é o caso. Nós, Não houve isso. não, em nenhum caso. Pode tentar identificar algum que Uhum. o governo do estado não conseguiu fazer o projeto, não conseguiu contratar o projeto. Não é verdade. A gente contrata projetos seguidamente. Aliás, exaurimos o setor de engenharia do Rio Grande do Sul, porque faltam engenheiros, inclusive, no estado. Tamanha é a demanda de projetos que nós contratamos, e obras, etc. Então não é esse o problema. O problema não é projeto. Projeto de casa, por exemplo. Nós temos projeto de casa. Projeto de ponte, nós fazemos projeto de ponte. Nós contratamos as Equipe empresas... técnica, então, hoje, projetar não seria... Nós temos equipe, nós reforçamos as equipes técnicas, é um bom ponto. Sim. Né? Nós tínhamos 15 mil servidores de área meio 10 anos atrás. Ano passado, o estado tinha 10 mil servidores de área meio. Perdemos 1/3 dos servidores de área meio, que são engenheiros, contadores, administradores, bacharel em direito, biólogos, etc. São profissionais que o cidadão não vê, não os vê, mas são fundamentais. Eu, por exemplo, visitei agora o Olavo Bilac.
Estava lá uma arquiteta do estado que fez o projeto da restauração. Ela não é a servidora que fica dentro da sala de aula, Claro. quem fica é o professor, que é o servidor de estado que dá aula. Então esse é mais visto pela população. Mas para que o professor dê aula numa escola decente, né, tem que ter o arquiteto. E no caso uma arquiteta. E essa arquiteta estava lá muito orgulhosa, estava muito feliz e tal, pelo fato de ter feito o projeto. Ela existe e nós perdemos 1/3 dessa mão de obra durante 10 anos pela ausência de dinheiro do Estado para melhorar a remuneração dos servidores. Então a gente melhorou as carreiras ano passado, contratamos num contrato emergencial 10 mil novos servidores, distribuímos aí uma série de, não só na administração direta também, mas também está o DAER incluso nisso, e ainda estamos chamando engenheiros, arquitetos, biólogos, contadores, administradores, etc, etc, etc. E com isso a gente está reforçando os nossos quadros. Mas ainda assim a gente terceiriza, em grande parte, projetos. Em especial projetos executivos, porque o projeto executivo, você precisa, em muitos casos, fazer, como falei, estudos geológicos, hidrológicos, questões ambientais a serem solucionadas, etc. Não é só fazer na prancheta lá da engenharia. Você tem uma série de outros profissionais, então é mais efetivo contratar uma empresa. E nós estamos relativamente bem servidos nesse ponto. Gabriel, a gente precisa avançar na nossa pauta, a questão do tempo também. Ainda com as enchentes, mas agora voltado para um outro setor que também foi muito afetado, que é a questão do agro e também das empresas. Muita empresa foi afetada com as enchentes, o agro perdeu muita coisa no ano passado. Como que o governo do estado, em 2025, vem auxiliando esse setor que foi tão atingido? Nesses 100 bilhões de reais do governo federal está também o crédito que foi disponibilizado. O crédito aberto. Crédito, não é dinheiro a fundo perdido. Sim. As empresas Ela têm vai que dar, pagar. o Estado não Sim, paga. Né? óbvio. Né? Então, mas está contabilizado. Até foi bom o Rodrigo lembrar aí. Mas vamos lá. A questão das empresas. Nós crescemos mais que o Brasil ano passado. O Rio Grande do Sul cresceu 4,5% ano passado, o Brasil cresceu 3,9%. Nós crescemos em CNPJs abertos no último quadrimestre de 2024. No geral. O que é isso? CNPJ é o seguinte, eu tenho aquele mito, tem empresas indo embora do Rio Grande do Sul, está contabilizado. Tem empresas que vêm para o Rio Grande do Sul, contabilizado. Tem empresas do Rio Grande do Sul que fecharam, contabilizado. Empresas no Rio Grande do Sul que abriram, contabilizado. Saldo positivo de 9,37%, certo? Saldo positivo. Isso mostra que, em que pese tivemos uma série de problemas econômicos, naturalmente, houve uma retomada econômica importante do Estado. Esse primeiro semestre de 2025, nós batemos recorde na geração de emprego, certo? No primeiro bimestre, ou trimestre, nós fomos o segundo lugar no Brasil. Só atrás de São Paulo, que, São Paulo é quase um país... Eu vi até o governo federal fazendo uma propaganda do Rio Grande do Sul, numa dessas que bom, que eu estava procurando, que foi o que mais cresceu. Mas eu olhei aquele mapa, claro, não olhei no tocante às profundamente. empresas, Isso. né? Eu olhei o uma mapa aquele, recuperação mapa, não é mapa, Censo Agropecuário, é esse o nome de 2025, né? Eu acho que é esse, eu acho que é Censo Agropecuário. Tá. Mas e eu estava olhando, Radiografia Agropecuária 2025. Me chamou a atenção nessa questão aí. Né? Que está no site do governo do estado ali, eu notei que houve uma queda ali nas exportações, me parece ali, pelo que eu estava olhando. Né? E isso ali, pelo que eu vi, tem as estiagens, enchente, tudo. Não, exportações tem o tarifaço do Trump, que fez quedas no trimestre de exportação de tabaco, que é do setor primário, do móvel, que vem do setor primário, né, vem de madeira, coreiro calçadista, que vem do setor primário, do couro, e o armamento. Né, teve queda. Mas, não, eu acho que tu está falando o seguinte, e eu vou concordar contigo. Claro. Toda vez que nós temos estiagem, toda vez no Rio Grande do Sul, nós temos o PIB em queda. Eu vou mostrar isso na Cassisme agora, vou botar um gráfico sobre isso. Toda vez. Exato. Vou dizer mais um para vocês. Se nós tirar o litoral norte e o nordeste do estado, ali a região da Serra, onde as secas são muito menores, as estiagens não afetam tanto aquelas regiões quanto afetam as outras, e pegar os outros 85% do território gaúcho, então eu tiro 15% do território, que é o litoral e a Serra Gaúcha, e deixo 85% do território, inclusive Santa Maria, eu vou ter a pior região brasileira em estiagens. Pior do que o sertão nordestino, do que o polígono da seca lá do Nordeste, certo?
Não existe lugar no Brasil que falte mais chuva do que 85% do território gaúcho nos últimos 30 anos no Brasil, certo? Então, é claro que isso gera uma queda no nosso PIB. Então, como é que a gente resolve isso? Tentando responder Sim, as duas sim, questões sim. juntas aqui, que eu não respondi a outra parte da do Rodrigo. Uhum. Essa questão do agro, nós vamos precisar aumentar a área irrigada. Se eu tirar o arroz, que é praticamente 100% irrigado, apenas um pouco menos de 4% da área plantada é irrigada, soja e milho, principalmente, tá? Então, olha, isso é verdade, nós somos o estado que mais sofre com estiagem no Brasil. Como que nós somos um estado também com menos de 4% da área plantada e irrigada? Não pode, tem que ter mais O área agro irrigada. aqui está como o motor dessa. Sempre é um motor, movimento, 40% do PIB vem do agro, ou do setor primário ou do Sim, sim, secundário, sim. da agroindústria. Então, nós precisamos melhorar a questão da irrigação. Eu estou, inclusive, indo para uma missão agora em Nebraska, nos Estados Unidos, exatamente para conhecer lá o que há de novo no mundo sobre Me chamou a irrigação. atenção, Gabriel, aqui, ó. Isso me chamou muito a atenção, né? Porque eu discutia com alguém, um dirigente do agro aí. Houve uma mudança aqui entre os maiores produtores da soja, especificamente. Pelo que eu entendi, por exemplo, eu olhando esse censo agropecuário aí, né? Ele, por exemplo, Tupã já não está mais como primeiro. Em produtividade. E era o Mas primeiro, né? isso... Não, claro, eu estou dizendo, puxando pela região central, porque tinha cara, dois aqui, Eu né? sempre digo o seguinte, o pessoal, É. muita gente vai lá no meu gabinete e diz o seguinte, Júlio Gabriel, Castilhos, eu sou liberal Uhum. do mercado, sou favorável ao mercado capitalista, etc. Então, ok, você tem que ser inteiro, capitalista inteiro, por inteiro, não pode ser pela metade, né? Uhum. Se met... 2/3 capitalista, tem Não aquele adianta. tercinho lá, vamos com uma intervençãozinha do Estado, Sim. aqui e tal. Então, praticamente é o seguinte, você tem regras de mercado nesse negócio, né? Porque, veja bem, tem muita terra arrendada, né? Que aumenta o custo da produção, quer dizer, tu vai arrendar uma terra, digamos, soltando aqui 30 sacos por hectare de arrendamento, 20 sacos por hectare de arrendamento. Dá uma seca, vai produzir no máximo 20, 15 sacos por hectare, uma seca como deu esse ano. É claro que é insustentável. Então tem variações no mapa agronômico do estado. Mas não diminuiu a área desse. Não, a área plantada não diminui, mas diminui muitas vezes o produtor. Diminui, não, muda o produtor. Porque tem produtores que sucumbem, tem produtores que aumentam, tem produtores que entram. Tem amigos meus produtores cuja 100% da área plantada deles é irrigado. Eles não perdem nada. Eu estava olhando. Não perde nada. Então esses caras eles tendem a aumentar a sua capacidade de produção, aumentando inclusive a área plantada dos próprios, né? Arrendando ou comprando terras alheias. Então, bom, é mercado, né? Você tem questões de mercado. Agora, eu acho que tem que ter uma política pública mais robusta do governo federal no tocante ao endividamento. Pois é. Porque o endividamento dos produtores gaúchos, em virtude da sequência de estiagens, é gravíssimo. Na medida em que você tem um exaurimento da obtenção de crédito do produtor. O produtor não tem crédito para plantar a próxima lavoura, em muitos casos. Isso aí E atinge grande, pequeno, médio, todo mundo. De médio a grande. E dois, se não tem crédito para plantar lavoura, muito menos terá crédito para fazer benfeitorias na lavoura, entre as quais a irrigação. Então é um ciclo vicioso. Então eu tenho defendido, olha, o governo federal tinha que ter um programa de socorro aos produtores com maior efetividade, superior a esse que foi apresentado na Expo Inter, e também você que tem não que ter é um safra também, né? Não, tu tem que renegociar, porque na verdade tu tá fazendo uma renegociação do plano safra, né? Eles botaram 12 bilhões de reais para renegociar, enquanto o setor estava pedindo perto de 20 bilhões de reais, e tu tens ainda uma dificuldade de ligar as coisas com a irrigação, porque veja bem, tu tinha que ter dois produtos numa política pública sobre isso. A questão da renegociação das dívidas para financiar as próximas lavouras, mas dois, você tinha que já conectar com a irrigação, porque do contrário vai dar uma enchente daqui, uma estiagem, melhor dizendo, daqui a 1, 2 anos, 3 anos, 4 anos, volta de novo, porque daí cai a produtividade de grãos, a produção de grãos, e isso afeta abruptamente a nossa economia. Nossa economia do Rio Grande do Sul tem uma bola de ferro amarrada com as estiagens. As estiagens são gravíssimas. Isso não tem como... Se nós fizéssemos, olha aqui, o General Motors, CMPC, Coca-Cola, BH, lá de Passo Fundo, Scala Data Center de Eldorado do Sul. Essas empresas juntos, mais algumas, totalizaram mais de 100 bilhões de reais de investimentos privados só no ano passado no Rio Grande do Sul. O maior volume de investimento privado da nossa história, certo?
Se nós investíssemos em irrigação, em parássemos, vedássemos, estancássemos as perdas na economia, nós ia ter 40 bilhões de reais a mais na economia, evitando perdas em estiagens, só com a irrigação. Você percebe a importância da irrigação? Tá, Gabriel, Zé, Quantas General Motors é 40 bilhões de reais? Eu vou te responder quantas CMPCs significam 40 bilhões de reais. É quase 2 CMPCs. Todos os anos, que ficam na nossa economia em investimentos, na medida que é dinheiro que circula no mercado. Gabriel, Vamos entrar a no governo do a Estado. assessoria já me liberou no máximo mais 10 minutos. Tá, Depende, então temos vamos já que partir ser, para a então a gente eleição. tem que partir. Mas eu quero só fazer uma pergunta agora para fazer um fechamento dessa parte que a gente falou, e eu vejo que você gosta de falar bastante desse tema. Como enxerga o Estado para os próximos 10 anos, então? Eu enxergo o Estado com desafios fiscais, volta do pagamento da dívida com a Pois União, déficit previdenciário de 10 bilhões de reais. Para fim de comparação, o Paraná tem um déficit previdenciário de 3 bilhões de reais. Nosso é 10 bilhões. O Paraná tem a mesma população, o mesmo território, na mesma região do país. Nós temos um déficit previdenciário de 10 bilhões, o orçamento é muito parecido, 60, Uhum. 60. 10 bilhões, no nosso caso, fica para o déficit previdenciário, o deles fica 3 bilhões. Dívida com a União, nós pagaremos em 2027, voltaremos a pagar 7 bilhões de reais. 7 bilhões. Paraná, 500 milhões. Meio bilhão. Nós pagamos 7 bilhões de reais. Para fins de comparação, isso dá 11% da receita corrente líquida. Correto? A saúde é 12%. Toda a saúde, 12%. Então, um catatal de dinheiro. Eu já separei 10 para o déficit previdenciário, 7 para a dívida com a União. Deu 17 bilhões de reais, ou praticamente um terço do orçamento, que não é usado. Quer dizer, o governador, seja quem for, ele não vai poder usar um terço praticamente do orçamento, porque são dívidas do passado do Rio Grande do Sul. E aí Coisa que o Rio Grande do Sul não se preparou. Claro. Então, eu acho que tu tens o desafio fiscal, tu tens o desafio da resiliência climática, tem o desafio do capital humano, que é outra coisa que nós não falamos aqui, que são as pessoas, que nós estamos tendo menos filhos e vivendo mais. A cada 112 idosos na população, nós temos 100 jovens. A população de 0 a 14 anos hoje significa 17% da população gaúcha. Em 2010 era 20%, na década de 80 era 30%. Então, cada vez menos jovens, significa que vão ter menos pessoas no mercado de trabalho, cada vez mais. Faltando mão de obra e pessoas empreendendo, essas pessoas têm que ser mais produtivas, mais competentes, mais eficientes, melhor preparadas. E aí, primeira infância é fundamental, a educação é fundamental. E, por fim, nós temos o desafio da liberdade econômica, para o empreendedorismo, na medida que o próximo governo vai pegar o período inicial da transição da reforma tributária. Pois é. Que é aí, o só tema pra de fazer outro podcast. Gabriel, só para fazer um link, para Exclusivo. fazer esse fechamento aí, na questão do gestor público, né, o governador do estado, qual a perspectiva na questão da inovação, economia e qualidade de vida, então, dos gaúchos, né? Eu sou muito otimista, em especial porque nossa vocação no estado é a inovação. Nós somos o primeiro lugar no Brasil em inovação. Isso é um negócio inacreditável, porque São Paulo coloca muito mais dinheiro do que nós em editais de pesquisa, que fomenta a pesquisa. Esse governo, do governador Eduardo, é o governo que mais investiu em pesquisa na história. Né? Mas ainda assim, se tu olhar os números de São Paulo, um negócio impressionante. Nós temos 5,2% da população brasileira e 12% dos doutores. O número de papers aqui per capita é o maior do Brasil, feito por pesquisadores. A melhor universidade federal do país, que é a URGS, a melhor universidade privada do país, que é a PUC, de Porto Alegre. Quer dizer, tudo isso... 20 parques tecnológicos, 2 deles, Tecnocinos, Tecnopuc, 2 dos melhores do país, mais de 1.000 startups, a Salt Summit é feita aqui, a Gramado Summit é feita aqui, então... Recentemente tivemos o Santa Summit. Vários summits no interior do estado, eu estive no Eritec, lá em Erechim, semana passada, Tem um Alegrete Summit. Tem vários, Tá surgindo, né? que é uma vocação do Rio Grande do Sul a inovação. E como a nova economia nesse capitalismo do século XXI, ela é uma economia conectada com mercados disruptivos. Eu não sei, ninguém sabe qual é o próximo mercado importante daqui a 3 anos. Agora, ponta no nosso nariz, qual é a nova tecnologia, né? Daqui a pouco o iPhone e o Android é tão bom, surge uma tecnologia que isso aqui vira peça de museu, né? subitamente. Claro. Então a inovação é fundamental nessa nova economia. Exatamente por isso, o Rio Grande do Sul tem uma perspectiva de futuro boa, né? O que nós temos que cuidar é das contas públicas, aqui, das nossas tarefas. Né? Mas aí eu pergunto, o desafio
Gabriel, a gente sabe que é pré-candidato a governador, Eu digo que eu né? não me considero. Não se considera ainda. Agora, dia 8 de outubro, Aham. que é o dia que nós estamos gravando esse podcast, de 2025, ainda pré-candidato. Porque eu acho muito cedo ainda para isso. Aham. Mas eu não Mas o descarto. nome tá na... Eu também sem hipocrisia aqui, né? Na verdade, a gente sabe, o MDB do Rio Grande do Sul trabalha com o meu nome. Uhum. O governador Eduardo Leite disse que eu tenho o apoio dele. O PSD apoiaria, entraria na O chapa. que faria com que o PSD eventualmente pudesse estar junto, assim como nós estivemos junto com o PSDB na época, né? Aham. Partido do governador em 2022, abrindo mão de uma candidatura. Tudo isso é verdade. Agora, só voltando 3 peças. Muito importante uma coisa aqui. Mais importante que o Gabriel ser pré-candidato, que outros nomes serem também, e são legítimos, etc., é nós termos atenção para a agenda que está em curso no Estado. Porque percebe o seguinte, os eventuais e possíveis adversários em 2026 são contra essa agenda. Eles falam isso. E praticam atos. Isso a direita e a esquerda. A direita e a esquerda. Porque, Uhum. por exemplo, Caixa Único. Nós tivemos um déficit do Caixa Único acumulado durante anos, que chegou em 2019. O que é o Caixa Único? Né? Para todo mundo saber, o Caixa Único são 400 contas bancárias correntes do Estado, administrados num sistema chamado SIAC, que é o Sistema de Integração Integrado de Administração Contábil. O apelido é Caixa Único. Então, o que o Estado fazia? Faltava dinheiro lá na conta principal do Estado, o cara estava desequilibrada, para pagar folha, pagar cachorro. eu vou lá no fundo do vinho, pau, opa, tem lá 20 milhões. Estamos aqui, depois eu pago aí, anota aí. E é lá no fundo do arroz. Que o produtor do arroz Temos paga. precatório, tá? Mas enfim, não tem fundo do precatório, né? Sim. Mas diminuir o gasto com precatório, o pagamento do precatório e ia tirando dessas contas. A dívida foi crescendo, chegou em 10 bilhões de reais. O que aconteceu? Em 2024, nós zeramos o déficit do Caixa Único. Não tem mais dívida com o Caixa Único, sabe? Tá limpinho. O que fizemos agora? Mandamos um projeto de lei para a Assembleia, que foi aprovado por maioria dos deputados, vedando que os governadores saquem o dinheiro do Caixa Único, exceto por seus próprios fins. Essa é a lei, em apertada cinza. Quem é que votou contra? A esquerda própria, porque a esquerda defende explicitamente, olha, a esquerda defende gastar mais que a arrecadação, defende não ter a observância ao equilíbrio financeiro, ok. Mas também votou contra a extrema-direita na Assembleia. Né? Votou contra. Qual é a lógica? Porque também não tem Pra isso. ser contra o governo do Estado. Não, basicamente porque eles não concordam com a agenda que nós estamos fazendo. E é legítimo, tudo bem, que democracia. Mas isso precisa mudar então na política. Não precisa, não é que precise mudar, só estou chamando a atenção. Sim. Claro. Porque é o seguinte, nós temos uma agenda, estamos executando ela, desde o governo Sartori, os 2 governos do governador Eduardo. Eu estou vindo agora da Olavo Bilac, 6 milhões e 400 mil reais. São 17 escolas aqui na região central, que nós estamos, ou já concluímos a reforma ou estamos reformando, certo? Quanto tempo fazia? Falasse do governo Brito. Foi a última vez que no Maneco, lá, Maneco, foi feita uma grande restauração. Desde então, nada. Fazia corte foi essa. Fazia 20, sim, pequenos reparos, tá, mas grande restauração. Fazia 20 anos que o Estado não construiu uma escola nova do zero. A primeira vez em 20 anos foi agora. Fazia 10 anos que nós não abríamos concurso público para professor. Professor, 10 anos. O Estado tinha todos os anos queda no número de servidores da segurança. Tínhamos 33 mil no governo Ieda, 32 no governo do Tarso, 30 no governo do Sartori, subimos para 33 mil de novo agora. Porque a gente reorganizou as contas. Então, esta agenda, que eu quero dizer para concluir, que esta agenda, que a meu ver é a agenda correta, que está colocando o Estado nos eixos, é uma agenda que nós temos que defender nas eleições. E eu me incluo nisso. Ela é uma agenda liberal, como é que se chama essa agenda? É uma agenda liberal, sim, porque ela fez privatizações, fez concessões, fez parceria público-privada, prima pela responsabilidade fiscal, mas ao mesmo tempo, por não ser uma agenda liberal radical, liberal extremista, ela é uma agenda que tem olhar social. O secretário Beto Fantinel, que é aqui de Santa Maria, vocês podem comparar, mas existe o governo que investiu mais no social. Basicamente, o que eu sempre digo é o seguinte, a mãe de todas as políticas públicas é a responsabilidade com o dinheiro público. Assim como tudo na nossa vida, do ponto de vista material, nas nossas casas, acontecerá se nós tivermos controle dos nossos gastos, para fim de poder sobrar dinheiro no fim do mês ou não, na administração pública é a mesma coisa. Então, a agenda que eu defenderei na eleição de 26 é esta. E quem me assusta é que os nossos adversários, a esquerda e a direita, são contra ela. E, portanto,
O Rio Grande do Sul já experimentou isso. Já tivemos períodos de O Caixa mudança. já organizado hoje. Essa questão da dívida é que preocupa bastante, porque em 2027, né, como foi ressaltado no início, ela volta a ser paga, né? Sim. E como é que você vai enfrentar isso aí, né? Não. Que é uma dívida. Eu acho que é importante ter, né, uma conversa com o presidente eleito em 2027, o governador eleito, no sentido de pedir um fôlego, uma prorrogação, digamos, do FONRIGS. O ideal é que ela fosse... Preciso terminar aqui, ainda não concluiu eventualmente os processos todos de reconstrução do Você Estado. discutiu duas coisas. O perdão, essa dívida, e até tem setores que dizem que ela já foi até paga. Bom, eu não vou entrar Tem no uma ação da OAB, né, que o governo do Estado apoia, que fala sobre isso. que questiona isso aí. Questiona Né? sobre isso. Mas pelo Tem menos uma auditoria que a OAB contratou sobre é isso. um valor... Mas, assim, vamos trabalhar com as coisas mais realistas. Mais pé no né? chão. Isso não deve, isso, É. se o STF decidir, Eu acho melhor. que governo nenhum... Exatamente. Mas a qualquer verdade... quer Até seja, porque não é mas só a dívida do Rio Grande do Sul. Tem Rio Grande do Sul, Sim. Minas Gerais, Sim. Rio de Janeiro, São Paulo e Goiás. É. São os principais devedores da União. Sim. Então, são Se perdoa uma, o outro vai querer... centenas de bilhões Claro. de reais que a União Vai renunciaria. deixar de... E aí, deixar de- com isso, claro, tem até problemas macroeconômicos, Claro, né, de claro. quebra, enfim, de problema de mercado, certo? Claro. Mas nós, naturalmente, somos defensores que a dívida seja extinta. Agora, a verdade é que talvez o que seja possível de fato é que no início do governo que vem haja uma nova conversa com o governo federal no sentido de prorroga que o FONRIGS para a gente Por mais poder, tempo. por mais algum tempo. Claro. Então acho O bastante ideal é razoável. que... Mas isso não está sobre a mesa hoje. Né? Hoje, o que está sobre a mesa, o fato é, se fosse hoje, a volta do pagamento da parcela da dívida em março de 2020. Quer fazer a pergunta? Exatamente, né, Gabriel? O tempo é o nosso, né? Hoje em dia nós ficaríamos aqui conversando mais é os tempo, nossos- a gente sabe tem do bastante produto assunto. também, né? Mas eu quero fazer uma pergunta agora. Que mensagem você, como vice-governador, o Gabriel também, deixa para os empresários, os produtores Principalmente de Santa Maria, da região central, né, que mesmo com dificuldades enxergam um futuro para o Estado? E eu E perguntaria, a tu última vai pergunta é isso. pode E pegar. também, quem é o Gabriel fora da política? Então, finalizando aí bem rápido. Duas perguntas, Isso. mas demoraria bastante tempo. Vou tentar resumir aqui. Primeiro, a minha mensagem de otimismo para o Estado. Eu acho que o Estado tem desafios, todo mundo tem desafio na vida, né? Não é só coisa boa, né? Infelizmente também tem coisas que a gente tem que resolver. Tem muita coisa para resolver ainda, a gente sabe, mas muita coisa avançou. Então eu entendo que o Estado está melhor do que esteve e certamente tem condições de melhorar ainda mais. Minha mensagem de otimismo na economia, no meio rural, na preparação aos futuros eventos climáticos, na qualificação da mão de obra, no serviço de saúde, no serviço de segurança e assim por diante. Não tem nenhuma dúvida, né, que mantendo o rumo certo, na minha avaliação, nós vamos conseguir avançar ainda mais. Então estou muito otimista e animado. Muito otimista e animado. Assim como o governador Eduardo também está. Quem é o Gabriel fora da política? Eu digo o seguinte, eu na verdade entrei na política totalmente por acaso, né? Porque a minha família nunca foi militante político e entrou na Assembleia Legislativa na minha posse, nem sabia onde ficava. Sou filho de dois profissionais de contabilidade lá de Tramandaí, no litoral. Comecei no Grêmio Estudantil da minha escola, quando vi estava na União Gaúcha dos Estudantes, senti por conta própria a necessidade de me filiar num partido, procurei espontaneamente, com 15 anos de idade, um partido. Encontrei no MDB, no PMDB na época, um partido que me parecia ser mais similar com o que eu penso, e estou nele há 26 anos. Né? E desde então muita coisa aconteceu. Fui líder do governo, presidente da Assembleia, vice-governador do Estado, tenho 41 anos. Conheci a minha esposa na militância política, a Thalise, tenho uma filha que adoro, de 8 anos. E aí eu pergunto assim, mas por que tu é veterinária? Né? Geralmente político não é veterinário, né? Eu fui veterinário, acho que uma das provas, né, que eu nunca planejei ser político, é que com 16 anos... Uma criação de peixe agora. Com 16 anos eu ingressei na faculdade, foi o único vestibular na minha vida. Fiz medicina veterinária, muito feliz de ser veterinário, muito orgulho e tal, ser veterinário. Trabalhei como clínica geral de pequenos animais 10 anos. Inclusive levei para os meus mandatos essa defesa. Aí que vem a questão da causa animal, né? Exatamente, porque estudei o assunto, amo os animais e tal. Então, como deputado, fui relator do Código Estadual do Meio Ambiente, incluí um capítulo de direitos dos animais domésticos. Vou em Santa Maria amanhã palestrar sobre isso. Na UFMA Federal.
na UFSM. Agora, como governador em exercício, por uma gentileza do governador Eduardo Leite, eu mandei para a Assembleia Legislativa o projeto de lei que cria um fundo estadual de bem-estar animal. Então tem toda uma vinculação com essas questões também. Mas me considero um gaúcho que quer que o Rio Grande fique cada vez melhor. Né? E Faz tô trabalhando, churrasco, vai no mercado. sou assador, vou no mercado, gosto muito de ir no mercado, é um dos meus hobbies, em Gremista especial ou colorado? quando a minha mulher me manda. Gremista ou É colorado? gremista, sou gremista. Perdi aqui. Não, tem... Mas eu acho que é isso. Casado só colorado. Eu sou Ó, criadão Tá de casa. Então, Gabriel, a gente agradece aqui a visita do nosso vice-governador do Rio Grande do Sul, foi um papo muito legal. Não vão faltar outras oportunidades, porque eu creio que ele gostou, Rodrigo. Gostei, agora o pode- podcast Estação 29, o Paralelo 29 está aberto. Né? Nós somos um veículo democrático, enfim, plural, né? E evidentemente que os nossos canais aqui estão abertos. Então, muito obrigado, né? E certamente aí em outras oportunidades. Né? e a gente estende o convite ao nosso governador Eduardo Leite, quando estiver em Santa Maria, o paralelo aqui Tá está aberto, aberto, tá está aberto para ele vir fazer a visita aí. Certamente. Então, obrigado, vice-governador Gabriel. E para quem está nos assistindo, então, a gente peça que convide o tio, a tia, o amigo aí para assistir esse podcast. Compartilhar. Compartilhar, então, é mais um episódio do Estação 29. Até a próxima.